A vitória do Fluminense ontem sobre o Sport, em termos de resultado, foi fundamental e foi, assim, fantástico. O Fluminense não podia sair ontem do Maracanã sem esses 3 pontos, gente. Principalmente se a gente projetar os próximos 4 jogos do Fluminense antes da pausa para o Mundial de Clubes. Serão 4 jogos com 3 partidas fora de casa como visitante. Atlético Mineiro, Juventude e depois Internacional. E no meio desses 3 jogos, como visitante, ainda tem um clássico contra o Vasco no Maracanã. Então ganhar ontem era fundamental para as pretensões do Fluminense dentro do campeonato. Porque eram 3 pontos que não dava para o Fluminense negociar, principalmente contra um adversário que vai brigar para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. É inimaginável você pensar que o Fluminense, contra um adversário que estava na lanterna, que vai brigar, né, contra o rebaixamento, você perder pontos dentro de casa. Então, assim, em termos de resultado, a vitória do Fluminense ontem ela foi fantástica. Agora, se a gente for analisar a atuação do Fluminense, aí a nossa conversa muda. Para o tricolor consciente, o jogo de ontem do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, foi terrível. O próprio Renato admitiu isso na coletiva depois do jogo. Ele reconheceu que o primeiro tempo do Fluminense não foi bom. O Fluminense jogou dando muito espaço para o Sport, sem conseguir fazer pressão no campo de defesa do adversário, sem conseguir envolver o adversário, foi um Fluminense sem intensidade e foi um Fluminense que não conseguiu marcar e nem criar. Não parecia um time de Série A contra outro de Série A. Parecia um time sub-15 contra um time profissional. Tamanha facilidade que o Sport encontrou para marcar o Fluminense, para criar oportunidades. E o 1-0 que terminou o primeiro tempo, terminou barato. O Sport teve chance de fazer o segundo, teve bola na trave. E o Fluminense só no finalzinho do primeiro tempo é que criou algumas oportunidades, é que conseguiu se reajustar dentro de campo. Teve até a chance, inclusive, do Arias, que perdeu aquele gol dentro da pequena área, sozinho de cabeça. Teve uma outra chance com o Ganso, que também tentou o toque de cabeça por cobertura, sendo que a melhor opção era tentar o toque de cabeça para o meio da área, onde tinha 2, 3 companheiros dele esperando o toque do Ganso. Teve o chute do Everaldo de fora da área. Mas o primeiro tempo do Fluminense foi muito abaixo do que a gente imaginava, do que a gente espera e do que esse time do Fluminense pode apresentar. Porque apesar da gente reconhecer, eu pelo menos, né? Eu entendo que o elenco do Fluminense é desequilibrado e precisa de reforços, ainda assim é um elenco que tinha condições de apresentar um futebol melhor, principalmente pelo dinheiro que foi investido. Canóbio, 36 milhões, Hércules, 29 milhões, Freitas, 20 milhões, Ignácio, 12 milhões. Jogadores que não fizeram um bom primeiro tempo. Ignácio e Freitas têm mostrado muita insegurança na zaga. Thiago Silva tem que voltar logo. Para dar um pouquinho mais de tranquilidade ali para o setor defensivo do Fluminense. E aí no segundo tempo, o Renato coloca o Serna no lugar do Canóbio. Mas com 6 minutos, o Renato percebe que ele vai precisar mexer em outras peças, porque os jogadores que voltaram, né, para o segundo tempo continuaram desempenhando um futebol muito abaixo. No caso específico, o Hércules e o Ganso. O Ganso ontem, mais uma vez, não fez um bom jogo. Desde o retorno do Ganso, depois que ele se recuperou da miocardite, o Ganso ainda não conseguiu apresentar um futebol, né, que é compatível com a qualidade do Ganso, que a gente sabe que o Ganso pode desempenhar. E ontem o Ganso, mais uma vez, né, não vinha fazendo um bom jogo. O Renato, com 6 minutos do segundo tempo, tirou o Ganso, tirou o Hércules, que também não tá bem, custou muito caro e que até agora não conseguiu jogar bola no Fluminense. E aí o Renato colocou Nonato e Lima. E aí o Fluminense passou a ter um pouco mais de pegada no meio-campo, passou a ser um time um pouco mais consistente no meio-campo, principalmente explorando as jogadas com o Serna, porque aí o Serna passou a dividir essas jogadas de ataque com o Arias, porque o Arias estava sozinho, porque com o Canóbio e ninguém tem sido a mesma coisa. E aí com o Serna dividindo as atenções ali no ataque do Fluminense, o Fluminense passou a criar oportunidades. O Serna faz
o gol de empate numa jogadaça do Arias. O Serna depois faz uma jogada onde o jogador do Sport deveria ter sido expulso e não foi, né? E o Serna passa a infernizar ali a defesa do Sport com jogadas em velocidade. E do outro lado o Arias mantendo a sua qualidade que a gente conhece. Até que, já nos acréscimos, já os 52 minutos de jogo no segundo tempo, o Renato Gaúcho, na hora da cobrança de lateral, o Renato Gaúcho, ele indica pro Guga, ele aponta pro Arias. Quando vocês puderem, assistam o gol de novo. O Renato Gaúcho, ele passa a instrução pro Guga. Ele aponta pro Arias sozinho, porque no lateral não existe impedimento. E aí o Guga bate rapidamente pro Arias, que estava completamente desmarcado. O Arias consegue dominar a bola, entrar na área, levantar a cabeça e achar o Everaldo livre para fazer o gol da vitória do Fluminense, o gol do alívio. Mas, apesar do resultado excelente em termos de classificação, a atuação do Fluminense, ela preocupa. Preocupa porque a gente tem uma sequência duríssima pela frente agora. Vou voltar a falar, gente. Dos próximos 4 jogos que o Fluminense faz antes da pausa para o Mundial, 3 são como visitante. Contra o Atlético Mineiro no gramado sintético, contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, onde o Fluminense não ganha há 20 anos. A última vitória foi em 2005. E contra o Internacional, lá no Beira-Rio, que é sempre um adversário duríssimo lá dentro do seu estádio em Porto Alegre. E no meio desses 3 jogos ainda tem o clássico contra o Vasco. E clássico, meu amigo, né? Como diria Neném Prancha, clássico é clássico e vice-versa. Tudo pode acontecer, né? Quem tá mal pode ganhar, quem tá bem pode perder, né? Enfim, clássico é sempre, né, complicado. Então, assim, o Fluminense tem uma sequência dura e o Fluminense vai precisar de mais elenco para a sequência da temporada, gente. A gente tem pedido aqui, principalmente no ataque. Agora com a contusão do Cano, antes da contusão do Cano, o Fluminense já precisava de mais jogadores pro ataque, pro setor ofensivo. E com a contusão do Cano ficou ainda mais evidente que o Fluminense necessita de mais jogadores pro setor de ataque. E o Renato Gaúcho, na coletiva, ele foi perguntado sobre a chegada de reforços. E o Renato confirmou que o Fluminense vai atrás de reforços nessa janela de transferências que será aberta dia 2 de junho, às vésperas do Mundial de Clubes. E a gente vai acompanhar a resposta do Renato Gaúcho agora. Bom, sobre contratações eu tenho conversado com o presidente e com o Paulo desde que eu cheguei. A gente tem trocado ideias. A gente vem conversando quase que 2, 3 vezes por semana. Hoje em dia é difícil de achar os jogadores. Quando você acha, os jogadores são caríssimos e a gente só vai poder contratar em junho. Então a gente está observando, a gente está trocando ideias. É lógico que a gente precisa de reforços, principalmente jogadores que eu insisto em ter 1 para 1 para abrir a defesa do adversário. Jogador de velocidade. É fundamental a velocidade no futebol. Então a gente tem conversado bastante sobre isso, mas aí cabe também ter as condições financeiras do clube, trazer esse jogador e achar esses jogadores. Eu estou atento, estou vendo, estou buscando. A gente está trocando ideias. E ali na frente a gente vê, quando abrir a janela, o que a gente vai poder conseguir trazer, o que o clube vai poder trazer, porque quanto mais jogadores que chegam para nos ajudar, mais condições da gente ter de disputar as competições. Vocês ouviram bem aí o Renato falando, né, que ele indicou para a diretoria jogadores de velocidade que façam 1 contra 1. Né, característica, por exemplo, do Keno. Na última coletiva, o Renato já tinha reclamado, ele meio que deu uma indireta ali, quando ele fala, a gente só tem hoje no elenco um jogador que faz o 1 contra 1, que é o Keno. E ontem o Keno foi poupado do jogo. Então o Renato já tinha dado uma dica na última coletiva de que ele precisa de mais jogadores com essas características. Então o Fluminense vai atrás desse tipo de reforço. Durante a transmissão ontem do Premier, a reportagem do Premier diz que conversou com o Renato antes do jogo e o Renato falou sobre a chegada de um centroavante. Admitiu também a busca por um centroavante. E que o presidente Mário também teria sido ouvido antes da partida e falou sobre o Fluminense buscar um meia e um atacante. Então a gente já sabe que são pelo menos três
três alvos aí, né, do Fluminense. Centroavante, um jogador de velocidade do 1 contra 1 e um meia. O presidente teria dito, a reportagem do Premier, que o Fluminense também vai buscar um jogador para o meio campo. Não se sabe se é um camisa 10 ou se é um volante, mais um volante, mas falou sobre o jogador para o meio campo, né? E resta saber qual é a função que esse jogador de meio campo iria desempenhar desse reforço que o Fluminense vai buscar. A janela é muito curta, gente. São só 8 dias. Então o Fluminense, se quiser contratar, ele tem que começar as negociações agora. Porque não dá para esperar a janela abrir para abrir negociação. Porque são só 8 dias, é uma semana só de janela, do dia 2 ao dia 10 de junho. Então tem que buscar essa negociação agora. É com antecedência, né? Nós estamos aí no dia 4 de maio, falta menos de um mês para a abertura dessa janela. Então o Fluminense tem que ser rápido. Tem que ser rápido para poder trazer essa peça, ou essas peças, né, para melhorar o elenco do Fluminense. O elenco do Fluminense hoje, ele é desequilibrado e precisa de reforços. Já o Fluminense deve contar com o Thiago Silva, Isaac e Riquelme. Ontem, o Fluminense, no material enviado para a imprensa antes do jogo, o Fluminense informou que os três, Thiago Silva, Isaac e o Riquelme, estão em fase final de preparação física. Então, isso significa que eles já estarão à disposição do Renato Gaúcho para a sequência da temporada. Acho importantíssima a volta do Thiago Silva para dar mais solidez para a defesa do Fluminense, mais segurança para a defesa do Fluminense, e a volta também do Riquelme, que estava muito bem antes de se machucar. Então, boas notícias, os retornos desses três jogadores, e o Isaac também, aos poucos o Isaac vai também sendo utilizado, e tenho certeza que já o Isaac vai contribuir muito também com o elenco do Fluminense. Ontem o Renato citou a questão do Renato Augusto, que vai viajar para a Bolívia. O Fluminense deve mandar um time reserva para o jogo da Sul-Americana na quinta-feira, e o Renato Augusto vai viajar com a delegação e deve ser aproveitado. O Renato, num primeiro momento, disse que o Renato Augusto seria titular, aí depois, ao final da resposta, ele já mudou, disse que o Renato Augusto jogaria alguns minutos. Vamos ver, né, se o Renato vai colocar o Renato Augusto desde o início ou não. Mas o Fluminense deve, então, viajar com reservas para o jogo da Bolívia, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Bom, pessoal, é isso, tá? Muito obrigado pela presença, pela audiência. Mais tarde a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Ligados no Flu. Não esquece de deixar o seu like aí pra gente, se inscrever aqui no canal e também deixar o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. Grande abraço e ótimo domingo a todos.